Nos últimos bilhões de anos, a Terra tem sido palco de eventos incríveis. Imagine só: asteroides se chocando contra ela, colisões com outros planetas e até períodos sofridos de congelamento. Como foi passar por tudo isso? Às vezes, parece um verdadeiro milagre que nosso mundo azul tenha resistido a tudo isso. Mas se quisermos dar uma olhada rápida na história do nosso planeta, precisamos voltar lá para o início. Há cerca de 4,5 bilhões de anos, nosso sistema solar começou a surgir de uma densa nuvem de gás e poeira interestelar. Imagine só essa cena: essa nuvem se contraindo, formando um disco giratório de matéria que, com o tempo, ficava cada vez mais quente, até que, finalmente, o hidrogênio se fundiu em hélio, dando origem ao nosso Sol. E nesse mesmo cenário, a Terra, nosso lar, começava a dar seus primeiros passos. Após o nascimento do Sol, a matéria nas extremidades desse disco começou a se aglomerar, formando os embriões dos planetas e luas do nosso sistema solar. É como se estivéssemos assistindo ao nascimento de um universo em miniatura. Conforme esses aglomerados acumulavam mais matéria, eles cresciam e tomavam forma, até se tornarem esferas. Os aglomerados nas regiões mais afastadas do Sol eram compostos principalmente de gelo, líquidos e gases. Já os mais próximos do Sol, como a Terra, eram feitos de rochas e minerais. E nossa jovem Terra era uma verdadeira fábrica de atividades vulcânicas. Imagine só os vulcões rugindo, expelindo gases como sulfeto de hidrogênio, metano e dióxido de carbono, formando assim a atmosfera primordial do nosso planeta. Mas a história da Terra não seria completa sem mencionar os eventos dramáticos que moldaram nosso mundo. Ela era constantemente bombardeada por grandes asteroides e cometas. E então, houve uma colisão que mudaria tudo. Theia, um planeta do tamanho de Marte, colidiu violentamente com nossa jovem Terra. Essa colisão épica lançou fragmentos de matéria ao redor da órbita terrestre, e a gravidade fez seu trabalho, unindo esses fragmentos para formar o que hoje conhecemos como Lua. Imagine uma Terra primitiva, quente e árida, onde não havia oceanos, apenas uma atmosfera carregada de vapor d'água. Mas então, há cerca de 3,8 bilhões de anos, nosso planeta esfriou o suficiente para que esse vapor se condensasse, formando o primeiro oceano primitivo. Foi como se a Terra, finalmente, encontrasse sua sede e se transformasse em um mundo aquático. E a água, como sempre, desempenhou um papel crucial. É o ingrediente essencial para a vida como a conhecemos. Com os oceanos recém-formados, a vida começou a surgir em nosso planeta há aproximadamente 3,7 bilhões de anos. Essas primeiras formas de vida eram simplesmente microscópicas, mas elas eram o início de algo grandioso. No entanto, foi apenas quase 1 bilhão de anos depois desse evento que algumas dessas formas de vida microscópicas mudariam completamente o curso da história do nosso mundo. E assim, os primeiros capítulos da vida na Terra continuam a se desdobrar. O que será que esses organismos microscópicos nos reservam? Agora, vamos fazer uma viagem no tempo até cerca de 1 bilhão de anos atrás. Enquanto a atmosfera da Terra passava por mudanças, os continentes também estavam em movimento. Eles se separaram e se reuniram para formar o próximo supercontinente. Rodinia, um verdadeiro gigante entre os supercontinentes, talvez o maior já visto em nosso planeta. E à medida que Rodinia se formava e se fragmentava, a vida na Terra começava a ganhar complexidade. Mas então, algo aconteceu. Rodinia se desfez, dando lugar a um novo supercontinente, Panótia. E 485 milhões de anos atrás, ocorreu algo realmente especial
a explosão cambriana. Essa explosão marcou o surgimento de uma diversidade incrível de vida, com animais evoluindo e desenvolvendo partes do corpo duras, como conchas e espinhos. E quem não se lembra dos trilobitas, essas criaturas com aparência alienígena que povoavam os mares? Por volta de 440 milhões de anos atrás, a Terra passou por uma reviravolta climática, com mudanças bruscas na temperatura dos oceanos. Esse foi o cenário sombrio da extinção Ordoviciano-Siluriana, a primeira grande extinção em massa registrada. Muitas formas de vida desapareceram, deixando para trás um mundo em transformação. E assim, há 350 milhões de anos atrás, as primeiras árvores emergiram do solo da Terra, transformando para sempre a paisagem. Os primeiros animais terrestres também começaram a dar seus passos nesse novo ambiente desafiador. Há cerca de 250 milhões de anos, nosso planeta estava coberto pelo último grande supercontinente, Pangeia. Mas, infelizmente, foi nesse período que a Terra enfrentou sua mais terrível provação, a Grande Morte. Enormes quantidades de gases de efeito estufa e um rápido aquecimento global dizimaram cerca de 90% de todas as espécies da Terra. Foi um momento sombrio, mas dessa devastação surgiu uma nova chance para a vida evoluir. E foi exatamente nesse contexto que os primeiros dinossauros deram seus primeiros passos, entre 200 e 30 milhões de anos atrás. Essas criaturas pré-históricas dominariam a Terra pelos próximos 150 milhões de anos, reinando supremas sobre os ecossistemas terrestres. Imagine estar lá naquele período, contemplando o imenso Argentinossauro, o maior animal terrestre de todos os tempos, ou sendo perseguido pelo temível T-Rex, um dos maiores predadores que já existiu. Inclusive, temos um vídeo aqui do canal falando sobre esse período. Clique no card acima e confira. E enquanto os dinossauros governavam a Terra, algo grandioso estava prestes a acontecer: a fragmentação de Pangeia. Os continentes começaram a se separar, dando origem às formas que conhecemos hoje. E é claro que essa separação teria consequências monumentais. Há 66 milhões de anos, um evento cataclísmico abalou nosso planeta. Um asteroide colidiu exatamente onde hoje está o México, lançando uma cortina de detritos na atmosfera que bloqueou a luz do Sol. As consequências foram devastadoras, desencadeando mudanças climáticas drásticas que selaram o destino dos dinossauros e abriram caminho para uma nova era na Terra. Nessa nova era, os mamíferos emergiram como os dominantes, mas foi apenas cerca de 6 milhões de anos atrás que os primeiros ancestrais humanos começaram a caminhar sobre a Terra, entre eles os Sahelanthropus, provavelmente ainda se movendo de forma quadrúpede. Mas a evolução não parou por aí. 4 milhões de anos atrás, os primeiros hominídeos começaram a andar eretos, um marco crucial em nossa história. 1 milhão de anos depois, desenvolveram as primeiras ferramentas conhecidas, um salto monumental que lhes permitiu moldar o mundo ao seu redor. Mas foi há cerca de 800 mil anos que tudo mudou. Os humanos descobriram o domínio do fogo, uma descoberta que não só mudou a forma como se alimentavam, mas também acelerou o desenvolvimento de seus cérebros e sua capacidade de interagir com o mundo e uns com os outros. E assim, avançamos rapidamente pela linha do tempo. Entre 40 mil e 15 mil anos atrás, todas as outras espécies humanas foram extintas, deixando apenas o Homo sapiens como sobrevivente. Em seguida, o advento da agricultura há 10 mil anos marcou o início de uma nova era, quando os humanos começaram a se estabelecer e formar comunidades estáveis. Avançando mais, chegamos à Revolução Industrial, um marco decisivo na história da humanidade.
Desde então, testemunhamos um crescimento exponencial da população humana, alcançando mais de 8 bilhões de pessoas nos dias de hoje. No entanto, junto com esse crescimento, veio uma nova ameaça: as mudanças climáticas. O aumento das temperaturas, o derretimento das calotas polares e a perda da biodiversidade alertam para um futuro incerto. Estamos à beira de outro evento de extinção em massa, a menos que mudemos nosso curso. Espero que tenha gostado do vídeo. Se achou interessante e quer continuar acompanhando nosso conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Sua inscrição é muito importante para nos ajudar a continuar produzindo conteúdos de qualidade. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.